E eu vim correndo porque eu achei que o assunto era um assunto muito importante e que a gente precisava prestar esclarecimentos rápidos para que a notícia não se reverberasse de uma forma ruim e a gente pudesse evitar uma consequência mais deletéria do que ela já causou por si só. O que Mogi Guaçu tem a dizer a respeito dessa questão? Itapira, a princípio, disse que houve algumas doses lá, depois viu que houve um problema. Mojimirim, a primeira informação é de que 2 doses teriam sido aplicadas, mas aí o prefeito já veio a público, já pediu para a vigilância vir a público e falar, não, ó, as doses foram aplicadas antes do vencimento, não tem nada. E em Mogi Guaçu? Gil, nós fomos comunicados no começo da tarde de que havia a notícia de que o Brasil inteiro, né, havia aplicado doses de AstraZeneca fora do prazo de validade das vacinas. 1.532 municípios. Isso. Então eu abri a notícia, fui ver, tinha assim cidades de todo o Brasil. A principal era Maringá, a segunda principal é Belém, né, que são cidades grandes. E havia a notícia de que 6 doses em Mogi Guaçu tinham sido aplicadas. Você sabe muito bem, né, como eu trato jornalista. Eu não gosto de pautar o trabalho de jornalista, eu respeito demais a profissão de jornalista, mas eu achei que a notícia do UOL e da Folha foi no mínimo precipitada porque não houve a checagem, né? Junto aos municípios. Exato. Não dá para checar tanto município assim, né? Exato, né? Mas é perigoso uma informação tão grave quanto essa, né, de uma forma rápida, sem que pudesse apurar o que aconteceu. E nós fomos apurar, nós fomos fazer o que de fato nos cabia, né? Aí surgiu a primeira questão. Se são 6 doses vencidas, então tá bom. Se o frasco tem 10, como que você aplicou uma vencida e as outras dentro do prazo? Aí começou a soar um pouquinho estranho, né? E dos 6, 5 são funcionários nossos do Hospital Municipal de Mogi Guaçu. E a enfermeira Regiane, lá do BS do Zaniboni, já conseguiu ir atrás, já pegou a carteirinha, já trouxe para nós e a gente pôde constatar, né? Na carteira de vacinação, a data está correta. Sim. Então tem a primeira dose na carteira e a segunda 3 meses depois, como era esperado pela AstraZeneca. Sim. No registro no Vacivida, houve um atraso no registro, na data do registro. A dose foi aplicada na data certa, mas o registro foi feito 3 meses depois. Sim, porque no começo não havia aquela exigência. No começo da vacinação, esse registro no Vacivida não era feito na hora. Na né? hora. Não era feito. E talvez o funcionário não tenha entendido a importância de fazer na hora, né? E Tanto é que agora é instantâneo, né? Tem que fazer, né? Aí a gente, por exemplo, identificou que tinha pessoa que tinha sido feito o registro numa data posterior à segunda dose. É como se ela tivesse tomado a primeira depois da segunda. Sim. Que então, o a vacina registro não foi aplicada no dia do registro no Vacivida. Que o registro da primeira estava muito próximo da segunda. Que a pessoa supostamente não teria esperado os 3 meses, mas se olhava na carteirinha, tinha correspondência da espera dos 3 meses. Sim. Então, isso é consoante com a informação de Mojimirim, isso é consoante com a informação de Itapira. Eu li aqui a nota que vocês apresentaram, acho que a gente, né, Itapira teve um contexto um pouquinho diferente, que foi o número de lote registrado errado. O nosso caso, o lote era o mesmo, né, o mesmo registro, só que com a data diferente. Porque a vacina foi dada na data correta. E o registro 3 meses depois. E aí, quem interpretou a informação achou que o registro no Vacivida era a data da vacinação. Mas eu acho que aquela primeira explicação que o senhor traz, doutor Guilherme, ela já deixa bem claro que a situação está diferente daquilo que veio a público e causou esse pânico todo, pelo menos desde as 3 horas da tarde, né? Que se nós pra temos... mim foi bem antes, Ju. Começou antes. Meu sofrimento começou antes. Sim, a notícia começou a ganhar proporções às 3 horas da tarde. Mas o que acontece? Se um frasco tem 10 doses de vacina, como é que só 6 doses estavam vencidas em Mogi Guaçu? Exato. Então essa primeira resposta... Foi a primeira dúvida que surgiu na minha equipe, né? Não é possível, tem alguma coisa errada, vamos procurar o que está acontecendo.
Aí quando foi e buscou a carteirinha de vacinação e viu o registro feito corretamente... A data do dia de vacinação... Está correto. Confere o lote tinha validade naquele período. Naquele período, porque ele foi feito naquela data que está descrito. Para você ter uma ideia, uma das que eu lembro de cabeça era 28 de janeiro, foi feita a primeira dose. Sim. E aquele lote foi registrado no sistema Vacina Vida 30 de abril. Então tá certo, quem olhou falou 30 de abril, falou, opa, esse lote estava vencido em 30 de abril, mas em 28 de janeiro não estava. São as primeiras doses da vacina que começaram a chegar da AstraZeneca. Isso. Talvez foi o primeiro. Que foram usados nos profissionais de saúde, foi o primeiro público a receber as vacinas. Por isso que são 5 feitos no nosso hospital. E como foi o mesmo funcionário que registrou, eu imagino que tenha havido um engano na hora de fazer o registro. E na verdade era bem o começo da vacinação, estava todo mundo aprendendo o que ia fazer ali, principalmente a questão burocrática, porque a vacina da Covid, apesar de todas as vacinas terem um papel burocrático bem grande, a vacina da Covid está exigindo uma burocracia maior, não está, doutor? Exatamente. Um cuidado maior. Por quê? Porque existe muita tensão social em torno da vacina. Em torno do Covid, em torno das mortes, em torno das internações, né? E o que a gente assiste, depois de uma situação como essa de hoje à tarde, é um pânico, é um desespero, é um questionamento no processo de vacina. Tudo o que a gente construiu, são quase 78 mil doses de vacina aplicadas em Mogi Guaçu, acaba sendo questionada a credibilidade do nosso trabalho, acaba sendo questionada a eficácia do processo de vacinação, acaba a pessoa se perguntando se de fato ela tem que ir amanhã nas vacinas que ela está agendada para tomar, por conta de uma informação distorcida. Então, eu entendo a necessidade de se apurar e de se informar, né? Mas a responsabilidade daquilo que se está fazendo é muito grande. Por isso que eu não me furto vir a público, vir em imprensa, em mídia, jornal, gravação. Toda vez que você me ligou, eu procurei te atender, porque é importante esclarecer para a população que não precisa haver desespero. Que a Prefeitura de Mogi Guaçu apurou o que aconteceu e que garante a lisura do processo de vacinação. Sim, doutor, uma questão que está sendo levantada desde as 3 horas da tarde peraí, o UOL, a Folha apontam que há vacina vencida correndo à solta aí desde o começo do ano. Essas vacinas, essas ampolas, elas têm data de validade ou a caixinha tem data de validade? Tem. Os enfermeiros conferiram isso lá, porque teve gente falando, mas gente, como que enfermeiro foi deixado a vacina vencida? É isso aí. Excelente pergunta. Esse trabalho começa lá na vigilância epidemiológica. Sim. Com uma profissional exemplar chamada Rosa. A Rosa está conosco há muitas décadas. Ela tem uma experiência magnífica. E é uma profissional de caráter ilibado, de uma atenção inquestionável. Ela manda as vacinas, né, sempre ali controlando o prazo de validade. Quando chega na unidade, a enfermeira responsável checa quantos vieram, né, dá ali um visto para dizer que recebeu aquela quantidade, para fazer o controle de quantidade de doses, checa prazo de validade, deixa tudo certinho. Por isso que a notícia de hoje, Gil, caiu como se fosse um golpe na minha equipe. Né, porque as meninas começam, né, imagina, jamais faríamos, de forma alguma, isso não ia acontecer nunca, porque é o trabalho delas. É verdade, acaba questionando a lisura de todo um processo, porque ela já tem que mostrar a vacina, né? Virou protocolo, mostrar a vacina ali dentro da ampola e depois dentro da seringa. E ver a data de validade seria algo bastante básico. Sim. E essa reportagem acabou colocando em xeque algo básico que eu acredito que um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um auxiliar faz antes de aplicar qualquer dose. Uma mãe em casa, ao administrar um analgésico para o filho, checa o prazo de validade. Sim. É verdade, é uma preocupação muito grande e não seria diferente diante de uma unidade básica de saúde. É uma preocupação banal. Então, só reforçando esse tema, né? Coincidentemente, doutor, eu já ia pedir mais uma entrevista com o senhor por outro assunto, eu vou perguntar daqui a pouquinho. Vamos lá. Mas, coincidentemente, acabou surgindo esse assunto aí que extrapolou tudo. Então, para quem está chegando agora, Dr. Guilherme Barbosa está aqui dizendo, não houve aplicação de vacina vencida em Mogi Guaçu. Apurou-se o que aconteceu após a reportagem da Folha e do UOL trazer que Mogi Guaçu estaria no rol de mais de 1.000 cidades que teriam aplicado a AstraZeneca vencida. O que houve foi um atraso
um atraso normal para início de vacinação. De registro. De registro da vacina no Vacivida. E aí quem foi apurar lá em São Paulo, Brasília, olhou aquele registro, foi bater com o lote, falou que estava vencido, mas não era, lá era o registro, não era a data de vacinação, certo, doutor? Perfeito. Então, quer dizer, o problema não foi na aplicação, o problema não foi no vencimento, o problema foi no registro, na parte burocrática do processo. Lá no começo do processo, onde estava todo mundo aprendendo a fazer. A fazer.